Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje na nossa reflexão aqui o tema vai ser não interfira na vida. Já falamos aqui em outras oportunidades sobre interferências, mas agora vamos colocar um pouco a mais, né, para quem acompanha e está aqui sintonizado com essa energia, vamos colocar um pouquinho a mais, um pouco mais de conhecimento em cima disso, vamos ampliar um pouquinho mais essa interferência. Tá? Toda vez que a gente vai interferir na vida, a gente vai ter uma situação contrária, né? A gente vai ter uma resposta da vida. É assim na vida das pessoas, lembra quando falamos, quando você interfere, né? A palavra interferir é machucar, né? Ferir, rasgar. Então eu não posso interferir. Eu posso fazer uma intervenção a hora que você me autoriza. Então você me autorizou a enviar a reflexão para você. Isso não é uma interferência, é uma intervenção. Então tem uma autorização sua para levar um conhecimento. Agora, se eu chegar e começar a empurrar a reflexão na pessoa que nunca pediu, que nunca olhou, e eu começar a bombardear e-mail, WhatsApp, as redes sociais dela, eu estou interferindo. Eu não tenho autorização para aquilo. E é o que a gente mais vê aí, né? Principalmente com propagandas e tudo mais. As pessoas mandando isso pra gente o tempo todo. O tempo inteiro, né? Te bombardeando com um monte de coisas aí. Ok. Só que a gente tem um outro tipo de interferência. A interferência em nós mesmos. Nós interferimos na nossa vida. Nós interferimos no meio em que nós vivemos. Interferir na vida é algo muito complicado, porque a vida ela tem o seu movimento, ela tem, né, a sua passagem. E a gente precisa entender como é que a vida está acontecendo e não interferir no que acontece na vida. E isso parece algo muito complicado, parece muito assim difícil, mas não é. Se a gente parar um pouquinho, ampliar um pouquinho os horizontes, a gente começa a observar que tem alguma coisa ali que não está andando bem, que não está na funcionalidade da vida, que não está nessa sequência, nessa organização que a vida tem. Porque nós temos um negócio chamado cabeça. E a nossa cabeça, ela vai levando situações para que, olha, você tem que isso, você tem que aquilo, e tem que ser assim, e a gente quer interferir no ciclo natural da vida. Vamos para aqueles exemplos práticos, né? Que é do dia a dia, que fica muito mais fácil para entender essa teoria do que ficar falando, filosofando aqui alguma coisa. Então você pega uma pessoa hoje, uma coisa que pega muito forte, né? É espiritualidade. Espiritualidade, religião, essas coisas que eu bato tanto na tecla aqui, e hoje o pessoal já está entendendo mais isso, ainda bem, né? Tem a evolução. Então você pega o espiritualista, então não, eu vou abrir mão da matéria porque a matéria me atrapalha, porque não pode ter a matéria, e isso e aquilo. E todo mundo abnegando a matéria. Quando na verdade você veio aqui para poder lidar com a matéria. O espiritualista que não sabe lidar com a matéria não aprendeu nada, ele não sabe lidar com nada. Então a gente tem uma disputa muito grande das pessoas o tempo inteiro querendo competir. E nessa competência, isso vai para a religião, vai para a sociedade, vai para um monte de coisa. Eu tenho uma faca, eu afio a faca. Aí meu vizinho fala, não, minha faca é mais afiada, eu vou querer afiar mais que a dele. Aí ele fala que afiou mais, eu vou afiar mais. E vai nessa briga de quem tem mais, interferindo na vida. Porque uma faca é uma faca, gente. Uma faca é só para ela, a função dela é cortar ali. Mas uma faca, eu não preciso de uma faca para cortar um prego, como a gente vê na televisão, cortar uma lata, cortar um bloco de tijolo, né? Para isso eu tenho outras ferramentas. A faca ela tem que ter o corte dela para fazer um simples corte no que ela for designada a fazer. Só isso. Mas nessa disputa, essa faca ela começa a afiar tanto, afiar tanto, afiar tanto que a gente estraga o aço. Aquilo fica dentado, fica torto, você perdeu o fio. Então nessa interferência, que a gente não entende como interferência, né? Numa disputa, e eu vou interferindo, interferindo no material até eu danificá-lo. Eu quero subir muito a montanha, porque eu preciso subir a montanha, eu tenho que bater o recorde, eu vou ser o top, ninguém nunca subiu naquela montanha e eu vou. A minha preocupação é tão grande subir a montanha que daqui a pouco eu estou descendo a montanha e não percebi. Porque a montanha ela sobe e do outro lado ela desce. Eu me preocupei tanto. Quantas vezes aconteceu isso com você? Você está andando, nunca percebeu uma situação no seu bairro mesmo, no lugar onde você mora. Quando você vai a pé, você fala, nossa, passo aqui todo dia e nunca vi isso. É, porque você passou
preocupado, você passou interferindo com a sua preocupação. Sua preocupação interferiu na paisagem. Você está focado em alguma coisa, você está pisco, preocupado com alguma coisa. E a gente perde os prazeres da vida com isso. Então, isso são as interferências que a gente faz em nós. Olha, eu não percebi, eu passo aqui todo dia, mas quando eu passo aqui eu já estou no trabalho. Quando eu passo aqui eu estou no relacionamento. Quando eu passo aqui eu estou na religião. Quando eu passo aqui eu estou na sociedade preocupada, então eu só passo ali, mas eu não olho aquilo. A minha percepção interferiu naquilo. Ou a minha cabeça interferiu na minha percepção, acho que fica melhor colocado. Então a gente tem interferência. Interferência é um negócio muito grande, muito maior do que a gente está pensando que é só na vida do outro. E é na vida da gente. Então eu acabo passando despercebido por situações e vou interferindo na minha caminhada. Porque o que é para eu ver eu não vejo. O que é de repente para eu não ver eu acabo vendo. E aí fica esse fogo cruzado, sem a gente observar direitinho o que está acontecendo. De onde vem, para onde vai, o que acontece. É importantíssimo que a gente pare um pouquinho e comece a olhar para isso. Você vê a interferência na vida da gente, você pega os famosos, por exemplo, pessoa, um galã, né? A atriz mais bonita, mais conceituada, os principais papéis estão com ela. Daqui a pouco começa a envelhecer, começa a sair dali, outros virão, a pessoa não aceita aquilo. Ela começa a interferir, ela começa a pegar aqui, começa a pegar lá. Quantas vezes a gente vê que fulano está se metendo aqui, ali e tal, né? Tirando a vaga desse ou daquele e tal, porque ela não se conforma daquilo. Ela começa a interferir na vida dela por não aceitar e na vida do outro. Porque eu entendo, porque eu sou um ator renomado, então é assim, assim, você vê muitas vezes, até em entrevista mesmo, a pessoa atropelando o outro, não deixando o outro falar. Então a pessoa ela interfere o tempo inteiro por não aceitar aquilo. A pessoa ela não aceita, né, a idade dela chegando, o tempo passando, ela quer ter a beleza, o vigor da juventude e começa a se monstrificar e põe botox aqui, silicone lá, e estica aqui, corta lá e puxa aqui, né? Aquela boca de pato, aquela bochecha inchada, a pessoa vai monstrificando e ela acha que ela tá linda. Puxa o cabelo, fica careca, porque é chapinha daqui, é progressiva de lá, estica lá e puxa aqui, né? E não se conforma com a passagem do tempo. Ela está interferindo no novo momento dela. Ah, mas eu não quero ficar velho. Você está interferindo na velhice da tua vida. Você vai se lascar porque a velhice vai chegar. E não tem jeito. Então, aceitar os momentos da vida é isso, não interferir no ciclo da vida. É como um rio, o rio está correndo lá. Se você interferir, ele vai achar um meio de ir para outro lugar. Só que esse lugar que ele vai passar, de repente, ele vai poder, né, fazer um estrago. Porque você cortou, você interferiu o fluxo natural dele. Ele vai passar, você querendo ou não, você vai poder segurar momentaneamente. Daqui a pouco ele arrebenta tudo e passa. Assim é a vida. Não dá para você interromper. Não dá para você bloquear. Não dá para você ficar interferindo. Por isso, a maior causa, né, uma das maiores causas de sofrimento é a interferência que a gente faz na vida. A gente veio aqui para interagir com a vida e não para interferir. Nós viemos aqui para interagir um com os outros e não para interferir. Quando eu começo a pregar na internet que o meu Deus é o correto, que você tem que seguir esse caminho, eu estou interferindo na tua vida. E quando você faz o contrário na minha e fala que eu estou errado quando eu sigo isso, aquilo, você também está interferindo. Então, cada um está no seu momento. Por isso que a gente tem tanta briga hoje no meio político, no meio religioso, social, familiar, né? Social é tudo, né? Engloba tudo. Então as pessoas não se dão, famílias brigando, quebrando pau, porque um quer ser, né, nessa disputa e quer interferir na vida do outro. O que que você tem a ver com a vida do teu familiar? Se ele não está te pedindo ajuda? Ah, mas ele está errado. Eu vou passar um pente fino. Será que eu sei passar um pente fino na tua vida? Será que você é tão certo assim?
de a ponto de você não aceitar o aprendizado do outro. Eu vi uma frase, eu não sei agora de quem é, que diz assim, a mão que ajuda, ela é muito mais espiritual ou muito mais valiosa do que a mão que reza. E eu achei aquilo muito interessante. Mas até que ponto vai essa ajuda? Porque muitas vezes eu estou indo com a intenção de que eu estou ajudando e eu estou interferindo. Então, quer dizer, na teoria isso é muito bonito, mas e na prática? Né? Na prática talvez não funcione tão bem assim essa ajuda. Então, o primeiro, a gente veio aqui para se ajudar, para olhar para mim, para observar aquilo que realmente é importante dentro da minha vida. E o que muita gente vai dizer que é egoísmo. Mas não, como é que eu posso ajudar vocês se eu não sei quem eu sou? Como é que eu posso vir aqui todo dia e falar essas coisas que eu falo para vocês sem aplicar isso na minha vida? Ou pelo menos aplicando, tentando, colocando situações dentro da minha vida. Vivenciando isso aqui primeiro para depois passar para vocês. Porque senão não adianta nada. A gente tem aí hoje, né, as lições, né, bíblicas, religiosas, todo mundo fala que a moral, a Constituição, né, e tanto no meu religioso como no meu político, eu não vejo seguir o que está escrito. Ah, mas está escrito, o escrito não vale nada. Não vejo ninguém seguir. Não conheci ninguém ainda, não conheço todo mundo do planeta, mas pelo menos os que eu conheci até hoje, eu não vi ninguém que seguisse isso corretamente. Então, do que vale aquele escrito? Nada. Do que vale tua palavra? Nada, se você não cumpre ela. Então, isso aí é um tipo de interferência. Eu tenho uma cabeça, eu tenho uma mente, só que aquilo não serve. Eu tenho uma disputa. Então eu tenho o meu carrão aqui, o meu carrão é o meu ego, ele me representa. Então eu saio na rua, eu acho que eu sou melhor do que os outros. Isso é uma interferência na minha vida, não é na vida do outro. Então eu quero para quê? Do que adianta eu ter tudo isso? Quantas pessoas se gabam de uma série de coisas aí que ela tem, que ela fez, mas ela não utiliza aquilo a favor dela. Ah, sou um cara bonito, alto, rico, maravilhoso, estudado, formado, não sei o que, empresário, tudo tá bom, mas eu não consigo ter um relacionamento. Do que adianta tudo isso? Qual é a interferência que eu tenho ali? É por causa do ego. Então eu tenho que trazer alguém para se moldar, né? Ou então alguém que vai estar abaixo de mim. Não deu certo, não representou nada, não adiantou nada. Antes você não tivesse nada. E vivesse um grande amor, um grande relacionamento, conseguisse interagir com alguém, conseguisse trocar essa ideia, o afeto, o carinho, o amor. A diferença de a gente fala muito de materialista, né? Hoje eu penso materialista, não sei o que e tal. Mas, cara, você não pode negar que você vive num mundo materialista e que você precisa da matéria. Você vive dentro da matéria. Isso que a gente não conseguiu entender e que foi pregado o tempo todo aí. Eu vejo, canso de ver supostos, né, espiritualistas que não, eu abro mão da matéria, mas se você abre mão da matéria, a espiritualidade está atrapalhando você, ela está interferindo. Você fez uma interferência com a espiritualidade que não está servindo para nada. Não tem que abrir mão da matéria. Está louco, você vive na matéria. Você precisa, se você não dominar a matéria, você não aprendeu nada na vida. A diferença de um materialista e de um espiritualista é que o materialista vai falar, eu vou construir um prédio de 20 andares. O espiritualista vai falar, eu vou construir um de 40. Entendeu? Só que a diferença, esse não é meu. O materialista constrói o prédio e fala, é o meu prédio. Ele já vendeu, já está lá, o pessoal usou, estão administrando, mas ele fala que é dele ainda. Ele não soltou aquilo. Ele fica emperrado naquilo. Eu construí a fábrica não é mais tua. Ela é do mundo, é dos outros. Você construiu aquilo, mas não é teu. Essa é a diferença do materialista para o espiritualista. Eu construo o prédio é do mundo. Muita gente vai entrar, vai morar, vai administrar, vai trabalhar, vai... Tá lá, eu fiz a obra. Eu não me prendo na obra. Eu construí a obra, mas a obra não é minha. Esse é o grande segredo, que as pessoas não entenderam. Você percebe que muitas vezes a pessoa ela é reconhecida só depois que ela morre? Você já percebeu que muitas vezes a pessoa dificilmente ela é elogiada por aquele que criou ela?
Por quê? São pouquíssimos os que são reconhecidos por esse talento. Porque o restante fica apegado naquilo que é meu. E nada é seu. Nada, absolutamente nada aqui nesse planeta é de ninguém. Eu faço até aquela brincadeira da terra, quando eu vejo a pessoa falar, não, essa terra é minha. De cerca lá e falando, não, é minha terra. Eu fico pensando, se a terra tivesse, né, um pouco de consenso, olhando pro camarada falando aquilo. Eu sou que sou sua, rapaz. Sua terra, eu tô aqui há milhões de anos, você tem 50, 70, 80 anos. Você vai tomar vergonha na sua cara. Vamos esperar mais um pouquinho, daqui a pouco você vai ver quem é de quem, daqui a pouco você vai ser meu. Não é assim que funciona? Vamos ver quem é de quem daqui a pouquinho. Vou esperar mais alguns aninhos aí, vamos ver o que acontece. Quer dizer, milhões de anos tá ali, o cara sabe qual é meu. E morre. Quantas pessoas se mataram por causa disso? Né? Por causa dos bens, por causa de terras. Até hoje a gente tem, né? MST e tudo mais por aí, pessoal que invade, que pega. Então não adianta. Se eu sou um espiritualista que eu abro mão da matéria, então essa espiritualidade ela está acabando comigo. E eu estou levando essa interferência além da minha vida na vida dos outros. Ó, abandone tudo, não ligue para isso, não tenha casa, não tenha carro, então more na rua. Eu estou alimentando a pobreza. Eu estou jogando mais mendigos na rua, pessoas dependentes. Não estou levando nada de bom, mas com selo de certificação espiritual. Eu sou um espiritualista. Então, quando eu falo isso, o povo choca, né? O mundo espiritual choca. Fala, ave, não, mas é assim que funciona, gente. Então, eu vim aqui para dominar a matéria, sim. Eu vim aqui para dominar todo esse espaço. Mas esse espaço que me compete. O que é meu. E eu vou fazer as criações aqui e as criações vão ser do mundo. Eu faço a reflexão aqui, a reflexão vai para o mundo. Ela não é minha. Eu não tenho uma assinatura embaixo. Mesmo porque tudo que está aqui é o conjunto de tudo que eu aprendi na vida com muita gente, com muitas pessoas. Se eu tivesse que assinar tudo isso daqui, eu teria que pôr milhões de nomes aqui embaixo. Se eu for parar para tudo que eu aprendi com todo mundo, todo esse período até hoje, teve professores que passou na minha vida que eu já nem lembro, mas o ensinamento ficou. Então, nada é nosso. Eu sou um artista, eu quero uma obra de arte. Eu ponho aquilo e jogo para o mundo. A arte é do mundo. Eu pus lá no museu, tá lá para todo mundo. Ah, mas isso aqui é do Jorge. Não, isso aqui é do mundo. O Jorge teve a inspiração e criou isso, mas é do mundo, não é dele, não pertence mais a ele. Depois que saiu daqui de mim e coloquei para o mundo, é do mundo. Por isso que a palavra tem um poder tão importante. Por isso que as ações da gente é muito importante. Que quando você joga isso, isso pertence ao mundo. A forma que isso vai chegar no mundo, precisa saber que tipo de interferência vai ser feito. Porque isso aqui que eu faço com vocês todo dia é uma interferência. Vai entrar na cabeça alguém e vai falar, poxa, aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido, pois isso aqui é bom, isso aqui não é. Mas aí cada um vai fazer o que quiser. A obra de arte que você olha e um fala, nossa, adorei, vi os traços assim, assim, entende. O outro fala, não entendi nada. Para mim, horroroso isso. Ué, tá certo, pro outro é muito lindo. Então, interferência, pessoal, é muito além do que a gente está acostumado. A gente precisa observar um pouquinho, olhar isso, né, e sentir o que é que eu estou fazendo, quais são os pontos que eu estou interferindo e até onde essa interferência vai. Quais são os pontos que interferiram em mim? E muitas vezes eu estou nessa fé cega de tudo aquilo que foi falado, de tudo aquilo que foi aprendido. De repente eu estou com a interferência da minha mãe, do meu pai ainda, da minha infância. A coisa mais comum que eu vejo as pessoas com o passado ainda. Zébia Gasparetti tinha um livro que diz assim, quando o passado não passa. É interessante esse tema, né? E o que eu mais vejo é as pessoas trazerem mesmo isso, ó, o passado não passa, tá ali dentro. Fala, já foi, mas tá ali lembrando, mastigando aquilo o tempo todo. O passado não tem mais importância na minha vida. Se eu estou muito ali procurando o passado, é porque o meu presente não tá bom. Ai, naquela época que era bom. Então agora tá uma merda.
Eu vejo as pessoas falando, não, porque eu vivi nos anos 80, né? Nos anos 90, foi a melhor época de todos. Foi a melhor porque foi a tua época. Se você pegar os anos 80, 90 e jogar para um jovem, ele fala, ai, que bosta. Credo, coisa horrorosa. Por quê? Porque a pegada dele é outra. Ele vai falar, não, hoje, os anos hoje, 2000, né? Foi melhor. Nada melhor do que o ano 2000. O outro vai falar, não, os anos 80. Cada um no seu período, porque foi a vivência que teve, a experiência que teve, o despertar para o mundo. Então não tem época pior ou melhor. Agora você vai interferir na de hoje, né? Hoje tudo é uma merda, tudo uma porcaria. É, eu sei como é. Eu já me peguei falando isso também. Falei, opa, pode parar. Você teve a tua lá. Aqui deixa os outros viverem a deles. Eu não preciso concordar com isso. Eu posso até fazer uma comparação lá, mas lá é lá. Não tem mais interferência aqui. E aceitar o mundo como ele vai acontecendo, porque as pessoas estão aí o tempo todo. Se eu interferir nisso, eu passo a ser chato, ranzinzo, eu começo a trazer uma carga energética para mim que não me pertence. Eu começo a ter o seu juiz, né? Ponho a luz ali, o holofote e já começo a condenar tudo. Quem sou eu para condenar o que está acontecendo no mundo? Eu tenho que olhar o que está acontecendo dentro da minha vida. Se eu faço a maracutaia aqui, eu não posso reclamar do governo. Se eu sonego meu imposto de renda, eu não posso, né, reclamar dos políticos. Agora, se eu faço a minha coisa certa aqui, baixo o meu papel aqui, eu tenho o direito de cobrá-los. Isso eu tenho, porque eu faço certo. Eu faço a minha parte, então eu tenho que cobrar deles que foram colocados lá para fazer a parte deles. Mas está tudo invertido, né? Hoje a gente veste uniforme, não, esse aqui é o meu, esse aqui é o teu, e eu vou contra. E tudo que não for a favor do que eu acredito, eu mato. Mato até em nome de Deus. Então, a interferência é algo que a gente precisa começar a refletir. Por isso as reflexões aqui diárias, que é para você parar, analisar e o que você está indo no efeito manada, né? Você tem cuidado, você parou para observar o quanto você interfere na sua vida e essa interferência interfere na vida do outro? Não interferir na vida vai muito além do que o que a gente tinha imaginado. Então eu vou deixar você aqui com essas palavras, né? Dei alguns exemplos aqui do cotidiano que eu acho que ficou bem claro para vocês, para que vocês possam refletir. Um bom estudo a todos vocês, um excelente dia a todos e até o próximo áudio.